Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição e no comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Se você quer engajar esse vídeo, unir à direita, comenta aí uma ou duas vezes um bom dia, boa tarde para esse vídeo engajar e chegar para mais pessoas. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Gilmar Mendes defere essa liminar nessa ADPF que foi apresentada pelo Solidariedade e também pela Associação de Magistrados, né? A gente vê o espírito de corpo, né? O corporativismo dos juízes pedindo aí para que o quórum de senadores seja aumentado e ampliando poderes para o PGR, Procurador-Geral da República, no caso Paulo Gonet, que foi referendado pelo Senado para mais 2 anos, indicado pelo presidente da República para que ele tenha a única, né, legitimidade para denunciar ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Ana, querida, Silvio, a todos que nos acompanham. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é típica de um desesperado. Gilmar. Do Gilmar Mendes, perdão. O Alexandre é useiro e vezeiro numa série de medidas que chamam a atenção e que afrontam os direitos fundamentais brasileiros, mas nesse caso... É que ele é o gerente. Pois não. É o gerente. E agora o ministro Gilmar Mendes, olha que coisa, é o decano da corte. O decano da corte comete o arbítrio, o abuso de afrontar um outro poder na extensão com que você já mencionou aí, na mudança de uma lei de forma monocrática. É o absurdo do absurdo. Eu vou só complementar algumas coisas. Nós tivemos agora algumas manifestações no Senado, eu vou só atualizar aqui. E aí tem uma coisa bastante interessante. Ana, se me permite aqui, eu vi manifestações há pouco de senadores, que eles falaram agora há pouco, inclusive, né? Senadores, essa medida do Gilmar Mendes, tamanho o abuso, tamanho o excesso, tamanho o exagero, conseguiu juntar em discursos pelos que eu vi ali, do Rogério Marinho, sim, da oposição, o que era esperado, vai conversar conosco, inclusive daqui a pouco, o Paulo acabou de confirmar a entrevista, mas também falaram no mesmo sentido, a seu modo, mas também no mesmo sentido, Omar Aziz, Eduardo Braga, vi também o senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, ou seja... Me parece que cada um deles dizia ali que todos os 81 senadores, os 80 mais o presidente da casa, estariam incomodados verdadeiramente com o que aconteceu hoje. Se isso, de fato, avançar tal como a gente viu nos discursos, em que pese, sim, a realidade e não podemos esquecer dela. O Congresso Nacional, e isso também é da lavra de Davi Alcolumbre, como foi de Rodrigo Pacheco e também dos presidentes da Câmara, o atual Hugo Mota e o anterior, tem que se lembrar esse fato. O Congresso talvez tenha ocupado nos tempos recentes um tempo menor como nunca se viu, pelo menos nos tempos recentes. Porque até nos fechamentos do Congresso Nacional, a gente viu o Congresso ser fechado com altivez, com discursos contrários ao regime. Só que a gente precisa entender que nós estamos aqui esperando uma reação. Se ela de fato vier agora, como me pareceu nesses discursos, e eu tenho que tomar pelo valor de face do que eles disseram, e digamos, a diversidade partidária com que esses senadores se manifestaram, ou dos senadores que se manifestaram, além do presidente da casa, já é um sinal de esperança. Nós estamos num país que vive um momento completamente atípico dentro da sua democracia restabelecida lá nos anos 80 e confirmada na Constituição. O Senado está tendo agora, e o Congresso Nacional, uma oportunidade de ouro de retomar o controle constitucional desse país. E o controle constitucional quer dizer que cada poder está escrito o que pode e o que não pode na Constituição. Se Davi Alcolumbre levar isso adiante, tal como ele fez no discurso dele, apesar de dizer faremos com serenidade, tudo bem, isso é do discurso político, ninguém está dizendo para invadir uma coisa ou outra. Se bem que esta decisão de Gilmar Mendes foi exatamente uma invasão nas prerrogativas do Congresso Nacional. Todo mundo fica reclamando do dia 8, ao dia 8, invadiram o Congresso, o Supremo. Isso é uma invasão. É uma invasão de prerrogativas. Não é a primeira. Muitas outras aconteceram tempos atrás e não houve uma reação conjunta do Congresso. Agora me parece que está havendo isso. E se de fato houver nesta intensidade,
nós teremos um primeiro ato do Senado da República, que pode, obviamente, se estender também pela Câmara, e é preciso que se estenda, para dizer ao Supremo Tribunal Federal, chega. Eu vou retomar aqui rapidamente. Tem uma frase que todos conhecemos, é um ditado, a arrogância precede a queda. Eu tenho por mim que o ministro Gilmar Mendes errou. Se ele conseguiu juntar, pelo que vi nos discursos, de Rogério Marinho, que é um crítico dele há muito tempo, a Omar Aziz, convenhamos, Omar Aziz não é exatamente alguém ligado à oposição, mas o discurso do presidente do Senado, olha, nós temos aí pelo menos um sopro de esperança. Claro que a gente precisa ficar vacinado pelo comportamento recente do Congresso, que foi vergonhoso, mas essa é a realidade. Se começarem a reagir agora e não amanhã, já é um avanço. Augusto Nunes, boa noite. Estou curiosa para te ouvir aí. Gilmar Mendes mexeu nesse vespeiro capaz de unir a direita e o centro, que parecem bastante incomodados aí com essa decisão, Augusto? Vamos lá, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, Silvio, meu irmão, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o Gilmar deu um mau passo e fora de hora. Ele, na prática, proclamou a ditadura do judiciário. Sim. Corresponde a uma proclamação da ditadura. Ele feriu uma cláusula constitucional, né, um trecho da Constituição que está machucada demais para levar tanta pancada. E ele desafiou o espírito de corpo do Congresso. Os senadores tratam com cuidado o Supremo, porque é o Supremo que julga senadores. O que está querendo Gilmar Mendes é que os ministros do Supremo não sejam mais julgados por senadores. Nesse caso, para começar por aí, os senadores que são julgados não poderão julgar, já ficam numa posição claramente inferior e muito mais fraco fica o Senado nesse equilíbrio sempre frágil e perigoso que tem. Você pode me julgar, eu também não mexo com você. Mexer com o espírito de corpo do Congresso, isso aí a gente viu ao longo da República, é perigosíssimo. A primeira coisa que faziam os militares quando queriam mais poder era aperta o Congresso. Sim. Não existia o Congresso no Estado, na prática, no Estado Novo, não existiu no governo militar, não existiu na prática no AI-5, tem que fechar. Com ele aberto, o Congresso não vai admitir que essa entrega de poderes que a Constituição atribui ao Congresso, ao PGR, ao Procurador-Geral da República, que, no caso, não sei por quanto tempo permanece no cargo, no caso é a indicação de um afiliado do Gilmar. Então, o Gilmar quer que o afiliado decida se o juiz do Supremo está agindo bem ou não. Foi longe demais. Ele, por ser mau político, ele só tem a arrogância, né, do político poderoso, mas eles não sabem raciocinar politicamente. O que ele fez foi confessar o medo do Supremo pela vitória esmagadora prevista nas eleições do ano que vem, a vitória dos candidatos ao Senado pela oposição. Ele já está, e isso aí já está correndo em outros jornais, os jornalistas estão comentando isso, ele está com medo de janeiro de 2027. É isso que ele está preparando. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma aparente demonstração de força, ele confessa a fraqueza. Tá? É mais um motivo para que a oposição dispute com muita animação a vaga no Senado. E vai conseguir a maioria. E o Congresso não vai aceitar isso aí, porque cabe ao Congresso, não vai perder esse poder,
E o Congresso se vê retirada por uma liminar, uma atribuição que é dele, ele recupera isso aí com outra lei, outra PEC. Não tenha dúvida de que eles vão fazer isso. O Alcolumbre, pela primeira vez que eu vi, ele falou, ele leu um documento. Quando você apresenta um documento por escrito, um discurso que você leu, ele foi submetido aos líderes de outros partidos. Sim. Senão você não escreve, você conversa. E o Senado, mas por unanimidade, os outros vão no máximo, eles vão se abster. Porque o Congresso vai rejeitar isso aí, aposto nessa. E a crise foi provocada pelo Gilmar ao confessar que ele acha que vão perder as eleições. Sim. E vão perder os direitos, as arbitrariedades, o direito às arbitrariedades que compõem a ditadura do judiciário. Claramente estão se sentindo ameaçados nesse momento, né, Augusto? Sem a menor dúvida. Deixa eu voltar com o Silvio. É uma das ofensivas, vou apostar isso aí, corro o risco de errar. É uma das ofensivas do Supremo mais desastradas desde o começo da ditadura do judiciário há 6 anos. E que pode gerar agora, e eu estou dizendo que agora é um senso de oportunidade. Augusto fala com muita frequência aqui que há momentos na vida de um político que a oportunidade passa. Agora não é só de um político, são de 81 senadores e dos outros 503 deputados que estavam talvez esperando um momento como esse, em que pode haver de fato uma união ou uma maioria esmagadora para dizer ao Supremo: agora não, vamos retomar a vida tal como a Constituição, porque ninguém está pedindo ditadura do Congresso, muito pelo contrário, não é uma ditadura, não se combate com outra, se combate com democracia. E o Congresso hoje, no caso o Senado, só defendeu a volta à Constituição, que é exatamente por onde o Supremo atropelou o Brasil nos últimos tempos aí. Pois é, se tivéssemos uma outra composição do Supremo Tribunal Federal, poderia inclusive ser revertida essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, porque o caso seguirá para o plenário virtual para discussão dos demais ministros do STF. Deixa eu voltar com o Silvio, porque no seu comentário, Silvio, você bem lembrou que tem vários pedidos de impeachment que repousam na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, embora agora há pouco ele tenha criticado ali essa decisão do ministro Gilmar Mendes e disse, bateu o pé dizendo que cabe ao Poder Legislativo rever a lei do impeachment se essa for a vontade do Congresso Nacional. Eu queria te ouvir sobre as possibilidades de reação do Congresso, do Senado, Câmara dos Deputados, nesse momento, diante dessa decisão do Gilmar Mendes. Não acredito que imediatamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vá pautar um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, até porque a fila, hoje, praticamente só tem pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. E no caso, quem provocou a fúria, a ira do Senado, a ira do Congresso Nacional, foi o decano Gilmar Mendes. Acho que neste momento nós não temos um pedido de impeachment contra Gilmar Mendes à frente dos demais, ou pelo menos protocolado. Portanto, acho difícil que esse seja o caminho. Mas fato é que a apresentação de uma PEC, uma emenda à Constituição, ela já ocorreu. O Partido Novo mesmo já preparou essa PEC, ela já está pronta, já está andando na Câmara. Não sei se de fato a casa iniciadora será a Câmara, e já a partir de amanhã, quanto tempo isso vai levar, porque PEC requer quórum qualificadíssimo, você precisa passar por 2 votações na casa e depois 2 no Senado, no nosso sistema bicameral, são 3. Meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante pra gente. Então vamos explodir esse vídeo comentário. Vamos de um boa tarde, um oi, que vai ajudar demais esse vídeo engajar e chegar para mais pessoas. Pessoal, aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Ordem judicial. Jornalista que chamou Laurinha Bolsonaro e condenada a detenção, multa e indenização. Que é isso? Jornalista. Decisão
fixa de 3 meses e 30 dias de detenção, multa de 10 salários mínimos e indenização de 10 mil após a ofensiva nas redes sociais envolvendo a filha de Michele e do ex-presidente Bolsonaro. O jornalista Bárbara Gância foi condenada a 3 meses e 30 dias de detenção pelo crime judiciário cometido contra Laurinha Bolsonaro, filha de Michele e Bolsonaro. A sentença inclui também o pagamento de multa correspondente a 10 salários mínimos e uma indenização fixa de 10 mil. A decisão decorre de publicações feitas para Bargança nas redes sociais quando a crítica do presidente por um caso envolvendo adolescentes na Venezuela. Ela citou o Lago e chamou TP. Na ocasião, a jornalista escreveu para bolsonarista: embruxável feito é nosso presidente. Quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela aparece. A primeira-dama Michele Bolsonaro reagiu imediatamente após a publicação. Afirmou: só lembrando a essa senhora que minha filha Laura é uma criança. Medidas serão tomadas em postagem realizou no Instagram. Advogado João Henrique Freitas, responsável pela representação judicial, afirmou que a condenação afirma zero responsabilização por ataques contra menores. Alertei à época e reafirmo agora nas agressões com aquela filha de Michele e do Jair Bolsonaro não ficarão impunes. Crianças é sagrada e não instrumento de político, declarou. Ixi, muito pouco ainda. Tinha que sofrer mais aí, tinha que ser uma indenização a mais. Que tinha que, nossa, falar um trem desse com uma criança é a esquerda, né? É a esquerda. Defender ladrão, estuprador, eles são o mínimo, mas as pessoas de bem, eles querem fazer sempre isso. Muito obrigado a todos e vamos pro próximo vídeo.